E ó, vamos falar de saúde? Vamos falar de saúde porque, né, você de hoje vai falar de uma doença, Parkinson. É uma doença neurológica que afeta o sistema nervoso central, região do cérebro que recebe e processa as informações, principalmente o sistema motor, responsável por controlar os movimentos do corpo. Milhares de brasileiros sofrem com Parkinson e hoje nós vamos aqui falar sobre os sinais de alerta, diagnóstico, tratamento e, claro, qualidade de vida para quem convive com essa doença. E quem está comigo aqui no estúdio é o neurologista Thiago Trajano. Boa tarde, doutor Thiago. Boa tarde, tudo bem? Muito obrigada por ter aceito o nosso convite, né, no dia 24 de dezembro. E assim, a gente, se você quiser participar, sentar aqui com a gente daí da sua casa, é 99897 1000. Participa, manda dúvida, pergunta, que o doutor tá aqui, né, doutor Thiago, para responder tudo. Então, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez. E para começar, eu acho que quase todo mundo tem essa dúvida, né? Então vamos tirar ela agora. Quais são os sinais, os primeiros sintomas do Parkinson, né? Em que a pessoa de repente pode acender assim aquele alerta. Boa tarde, Tati. Boa tarde a todos. Bom, isso é uma pergunta muito importante porque tem um senso comum de que a doença de Parkinson ela é o tremor e que o sintoma começa com o tremor. Mas, na verdade, por definição, a doença de Parkinson ela começa com a lentificação dos movimentos, que é o que a gente chama de bradicinesia. Então, bradicinesia é um sintoma que a gente consegue perceber de lentificação. Então, o paciente, às vezes, ele queixa que não está conseguindo andar direito, está se sentindo mais lento, mais duro, mais rígido. E esses sintomas, eles podem ir progredindo e o paciente passa a manifestar outros sintomas motores da doença, como, por exemplo, o tremor, que caracteristicamente é um tremor de repouso, e também a rigidez, que é essa dureza, que também é um sintoma muito característico da doença de Parkinson. Só que vale lembrar que os sintomas motores da doença de Parkinson, quando eles surgem, o paciente ele já perdeu 70% da função dos neurônios que produzem a dopamina. Então, a doença ela começa muito antes, ela começa 5, 10, 15 anos antes do surgimento desses sintomas motores. Olha só, então quer dizer, por exemplo, que a gente sempre quando fala de Parkinson, a gente tem a ideia, né, nós estamos vendo aí a imagem do cérebro, a gente tem aquela ideia, falsa ideia então, né, de que só em idosos. Na verdade, isso pode começar a partir de quantos anos, geralmente, né, que a gente pode ver esses primeiros sinais? Perfeito. Bom, geralmente é uma doença que aumenta a incidência com o envelhecimento, então costuma ser mais frequente em pacientes idosos, mas esse é um mito realmente que existe, assim. A gente tem uma porcentagem de até 10% dos pacientes começando a doença antes dos 50, antes dos 40 anos de idade. Geralmente, quando ela se inicia nessa fase mais inicial, ela tem um cunho genético, então ela tem uma herança genética. Então, são aqueles pacientes que têm uma família, um pai, uma mãe que já teve uma doença de Parkinson e que os sintomas começaram mais cedo. Sim. Essa doença de Parkinson esporádica, que é a grande maioria dos casos, ela realmente aumenta a incidência com o envelhecimento, mas pessoas mais novas, em torno de 50, ou seja, pessoas produtivas ainda economicamente, elas podem ser acometidas com essa doença. Você falou do fator genético, mas nem sempre é genético, ou é sempre? Não. Geralmente, 90% dos casos são esporádicos, então eles vão acontecer sem uma herança genética bem definida. E 10% vão acontecer relacionado a um gene específico, que pode ser um gene de herança materna, de herança paterna, então isso vai depender muito da história familiar desse paciente. Você falou de idade, né? 40 anos. Não tem registros em jovens, pessoas mais jovens, ou tem já? Infelizmente, essa doença ela pode acontecer até em crianças e em adolescentes. Geralmente, quando ela acontece em crianças e adolescentes, ela tem essa herança genética e ela pode se manifestar com sintomas diferentes do que os sintomas vistos nos pacientes adultos. Mas isso pode acontecer em pessoas mais jovens. O Parkinson não tem cura, doutor? Infelizmente, hoje, nos dias de hoje, né, assim, 2025, a gente não tem um tratamento curativo. Só que com o avanço da tecnologia, cada vez mais surgem tratamentos medicamentosos, né, e também até tratamentos de estimulação cerebral, por exemplo, que conseguem trazer qualidade de vida para esses pacientes, que é o nosso principal objetivo, né?
A doença de Parkinson, ela é a segunda doença neurodegenerativa mais comum, perdendo apenas para a doença de Alzheimer. Então a gente sabe o impacto que essa doença traz, não só para o paciente, como para as pessoas ao seu redor, para a sua família. Nesse sentido, a gente tem alguns tratamentos medicamentosos e estimulação cerebral que podem melhorar esses sintomas, diminuindo assim os tremores, a lentificação, a dureza, fazendo com que a sobrevida desses pacientes até aumentem. Agora vamos falar, por exemplo, né, já que a gente falou de genética, hereditário, a pessoa já tem alguém na família, por exemplo, a mãe, ou a avó, o avô, enfim, né, alguém ali próximo que tenha. Existem algumas formas de prevenção, que eu acho importante a gente falar isso, né, para as pessoas que realmente, de repente, já têm e não ficar com aquela coisa assim, então meu futuro é esse. Perfeito. Essa pergunta é muito importante, porque cada vez mais nos estudos, nós vemos alguns fatores ambientais, que a gente fala, que pode influenciar tanto a idade de início quanto o surgimento da doença de Parkinson, certo? Nos dias de hoje, a gente considera a doença de Parkinson uma verdadeira epidemia, porque ela está aumentando de incidência mais rápido do que as outras demências em geral. Então, o que a gente percebe hoje em dia que pode estar relacionado com a doença de Parkinson e com o seu surgimento? Poluição atmosférica, então a qualidade do nosso ar ela pode estar relacionada com isso. Agrotóxicos, então pacientes que viveram ali na vida rural, tiveram contato com pesticidas na adolescência, adulto jovem, eles têm mais risco de desenvolver doença de Parkinson, certo? Então a qualidade da nossa água também está influenciando no desenvolvimento da doença de Parkinson. Gente, que interessante. Tem um estudo muito legal, que saiu recentemente em uma das principais revistas neurológicas, que avaliou a incidência de Parkinson em pessoas que moravam perto de um campo de golfe. Aí a gente pergunta assim, qual que é a relação que tem de um campo de golfe com a doença de Parkinson? Esses campos de golfe, Minnesota, eles tinham uma incidência muito maior de pesticidas e agrotóxicos para manter a grama verdinha. Ele contaminava os lençóis freáticos e aumentava a incidência de doença de Parkinson nas pessoas que moravam ao seu redor em até 3 vezes. Isso mostra a importância desses fatores ambientais, então a importância de a gente ter esse cuidado com a qualidade da nossa água, a qualidade do nosso ar. E um terceiro fator, que é o fator mais modificável de todos, que é a atividade física. Sempre. E qual que é a melhor? Musculação? Porque a gente vê que musculação hoje está lá, né? No topo. Mas tem outras, assim, por exemplo, nós temos pilates também. Qual que é a melhor, assim, para a pessoa que de repente já tenha, né, alguém na família? Perfeito. Esse estudo de atividade física é muito interessante porque eles conseguem retardar a progressão da doença. Então, quando a gente fala em tipos de atividade, a atividade física é a única medicação que é capaz de diminuir a progressão verdadeira dessa doença. E os tipos, eles estudaram também. A gente sabe que as atividades físicas aeróbicas moderadas e intensas, ou seja, aquela atividade física, uma corrida, um beach tênis, um tênis de mesa, eles até falavam do tênis de mesa no estudo, são atividades que têm maior benefício. Então não pode ser também só a musculação. O ideal é fazer atividade aeróbica, que aumente a frequência cardíaca ali pelo menos para a zona intermediária, zona 2, então uma frequência em torno de 70%, 80% da nossa frequência cardíaca máxima, para ela realmente ter um efeito neuroprotetor de redução da neuroinflamação e, consequentemente, diminuição da progressão da doença de Parkinson. Olha só, nós ainda vamos falar muito sobre esse assunto aqui no programa hoje. Vou só fazer uma pausa, viu, doutor Tiago? E a gente vai voltar para falar sobre tratamento, né? E sobre tantas, as descobertas novas, as novidades aí também sobre o assunto, tá bom? E olha só, vamos continuar falando de Parkinson, né? Essa doença que a gente já falou, que é neurológica, que afeta o sistema nervoso central. Eu tô aqui com o doutor Tiago Trajano e a gente está conversando sobre a doença. E você que está aí em casa, né? Eu sei que você está fazendo a ceia, mas está assistindo você também. Então, aproveita, faz aí a sua pergunta, porque o doutor está aqui, né, disponível para te ajudar, para te esclarecer suas dúvidas. E nós vamos começar com a Alina, que ela perguntou se o medicamento levodopa, né? É isso? Se ele reverte ou apenas controla a doença, doutor? Perfeito. Bom, como a gente está conversando, a doença de Parkinson é uma doença em que ela afeta os neurônios que produzem a dopamina, certo? Esse neurônio, essa dopamina, ela é muito importante para as nossas funções motoras, então nossa capacidade de se movimentar, nossa capacidade de fazer as ações voluntárias, e ao longo do tempo eles vão morrendo
por acúmulo de uma substância inadequada. Essa substância que é a principal causa da doença de Parkinson. Então, o que é o levodopa, né? O levodopa, ele nada mais é do que uma forma de dopamina. Então, quando a gente percebe que tem uma queda desses níveis de dopamina, né, no paciente com doença de Parkinson, a gente repõe essa dopamina por meio do levodopa. Mas, infelizmente, a gente não está revertendo a causa, que é justamente esse acúmulo dessa substância inadequada que chama alfa-sinucleína. Então, o levodopa, ele trata apenas os sintomas da doença de Parkinson. Ele não é capaz de reverter a doença, porque o processo patológico continua por conta dessa alfa-sinucleína. E com o tempo, infelizmente, cada vez mais neurônios morrem e cada vez mais eu preciso de doses maiores, intervalos de tempos menores para eu poder repor essa dopamina e melhorar os sintomas desse paciente. Tem até uma pergunta sobre a questão do medicamento, se ele vai perdendo realmente, né, a eficácia, mas não é, que vai precisando de doses maiores, então, né? Tem uma outra amiga que não se identificou, que ela pergunta se tem alguma ligação entre Parkinson e Alzheimer. Bom, as duas doenças, no final, elas podem gerar demência, né? Só que elas são diferentes porque a substância que faz mal, ela é diferente. Sim. Então, enquanto no Parkinson a gente chama de alfa-sinucleína, na doença de Alzheimer a gente chama de beta-amiloide. Então, as duas doenças são doenças de acúmulo de proteínas inadequadas. Só que uma acumula alfa-sinucleína e aí ela vai acumular de um jeito específico, o que vai gerar os sintomas de tremores, dureza, lentificação, enquanto que a beta-amiloide, ela prefere o quê? Ela prefere a nossa região da memória. Então, ela vai se acumular na região da memória e o primeiro sintoma da doença de Alzheimer costuma ser o esquecimento. O paciente com doença de Parkinson, ao longo dos vários anos de doença, ali por volta de 10, 15, 20 anos de doença, ele também pode desenvolver demência, assim como na demência de Alzheimer. Só que geralmente eles acontecem em fases mais tardias da doença. Certo. Diferentemente do Alzheimer, que desde o início a gente já caracteriza essa perda de memória. Nós falamos do medicamento, né? Mas quais são os tratamentos? É só com medicamento ou existem outras, né, outras coisas que podem ser feitas? Bom, essa pergunta ela é muito interessante, porque, como a gente conversou anteriormente, o principal tratamento da doença de Parkinson continua sendo a atividade física, mesmo quando ela já existe, mesmo quando ela já se iniciou. Então, a gente recomenda para os nossos pacientes com doença de Parkinson que eles continuem praticando atividade física regular, pelo menos 150 minutos por semana. Quando a gente fala dos tratamentos medicamentosos, a grande maioria, ela funciona como se fosse a levodopa ou a própria levodopa. Então, o objetivo do tratamento do remédio é repor aquela dopamina que está em falta nesses pacientes. Só que nos dias de hoje, a gente tem um tratamento novo para a doença de Parkinson, que na verdade ele não é tão novo assim, já existe há alguns anos fora do país, mas que no Brasil está ficando mais popular atualmente, que chama DBS. O DBS é Deep Brain Stimulation, é um dispositivo cerebral, como se fosse um marca-passo, assim, um chip que eu implanto no cérebro da pessoa e a gente consegue ter um controle de 70%, 80% dos sintomas do paciente com Parkinson. Olha só que beleza. Então, e é importante a gente falar disso porque muitas pessoas, não sabendo que tem essa possibilidade desse tratamento, perdem o tempo para a gente poder fazer. Olha só quantas novidades, né, doutor? Olha, nós temos aí, vai voltar aqui para falar mais sobre Parkinson pra gente. Muito obrigada. Muito obrigado, viu?